Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos ver agora como que a gente junta camadas em software SIG. Isso é uma operação geométrica que a gente chama de merge. Juntar camada por si só não é uma operação geométrica, né? Porque a gente as geometrias das camadas originais elas não vão ser alteradas. Mas é uma operação de combinação, pois vai ser criada uma nova camada vetorial a partir de duas ou mais camadas de partida. O resultado vai ser sempre uma nova camada contendo as informações sobre todas as camadas de entrada, ou seja, todas as entidades que vão estar em um ou em outro dos dois arquivos ou mais arquivos de entrada. Um exemplo, então. Na parte superior, no item número A, a gente tem duas camadas distintas. Estão dois arquivos separados, né? Aqui à esquerda a gente tem um polígono 1, aqui está a tabela de atributos dela, polígono 1 de cor vermelha e de área 32.2. E no lado direito a gente tem um polígono 2 de cor azul, sem área nenhuma, na tabela de atributos ele não tem a coluna de área. A partir do momento que a gente faz o merge dessas duas camadas, ou seja, junta as duas camadas, a camada resultante, representada aqui no item B, ela vai ter a geometria das duas camadas pretéritas, ou seja, o polígono azul e o polígono vermelho, sem nenhuma alteração. Se eles estivessem se sobrepondo, manteriam se sobrepondo. Se eles estivessem desunidos, manteriam eles separados. E o mesmo acontece com a tabela de atributos. A tabela de atributos resultante vai conter elementos de ambas as camadas. Então, tanto o polígono 1 quanto o polígono 2 estão representados aqui no arquivo resultante. Claro, informações como a área do polígono 2, o polígono azul, continuam não constando na coluna, no arquivo resultante, porque elas já não constavam no arquivo pretérito. Tá? Então, juntar camadas ela não vai fazer nenhum corte, nenhuma sobreposição, ele simplesmente vai unir. Não é unir, né? Ele vai juntar esses dois arquivos em um só. Esse tipo de operação vai ser útil quando a gente possui dados geográficos de fontes diferentes, né, de áreas diferentes, ou, o que é mais comum, que pela própria origem, o dado geográfico é dividido em parte. Um exemplo são as informações que são oferecidas em folhas, em articulações correspondentes, por exemplo, à divisão da cartografia clássica do mapeamento sistemático. Então, aqui nessa figura, a gente tem a representação do projeto que a gente está trabalhando lá no QGIS. A gente está trabalhando com a Carta Florianópolis, é essa posição central aqui dessa figura, que representa uma parte do município de Florianópolis, porém não o município como um todo. Né? Eu tenho outras, nesses quadrados vermelhos a gente está vendo os limites das cartas topográficas escala 1 para 50 mil disponíveis pelo IBGE. Então, a carta Florianópolis ela não cobre todo o município de Florianópolis. Para cobrir todo o município de Florianópolis, a gente precisaria de outras cartas. Seria a carta Biguaçu, Canasvieiras, Lagoa e Paulo Lopes. Elas estão no banco de dados, tanto do IBGE quanto do CIRAM-EPAGRE, separadas, em arquivos completamente separados. E se a gente quer trabalhar com uma base contínua única, essa operação merge é a operação ideal para a gente juntar essas duas camadas. Como exemplo, para a gente exercitar isso, eu vou montar uma base cartográfica contínua das cartas Florianópolis, que a gente já vem trabalhando até então, e da carta vizinha dela, que é essa do lado, que é a carta Lagoa, que ela complementaria para o lado leste a cobertura de Florianópolis, até onde acaba a ilha. Então a ideia agora é que a gente monte uma base contínua com algumas camadas, não precisa ser todas, eu destaquei aqui pelo menos 4, contorno, hidrografia, curso d'água, curva de nível e massa d'água. Vamos juntar essas camadas para criar uma base única contínua dessa faixa leste-oeste atravessando Florianópolis. Aqui no QGIS estou com o nosso projeto aberto, o que eu tenho adicionado aqui é o índice da cartografia sistemática das cartas 1 para 50 mil, que são esses quadriláteros em vermelho, que está me representando os limites das cartas topográficas do mapa índice do IBGE, né? Se a gente for ver aqui, tem fonte do Brasil inteiro. A gente já trabalhou com esses dados lá quando a gente viu cartografia
sistemática, vocês podem adicionar no projeto de vocês. Mas aqui só está adicionado para mostrar ou para representar quais seriam as cartas que eu precisaria para fazer a complementação da minha base de dados. Então, se o meu objetivo aqui é trabalhar com Florianópolis, a região central de Florianópolis, o IFES que está aqui, mais na proximidade está faltando esse lado aqui que vai para o outro lado do Morro da Cruz, aqui da Lagoa da Conceição. Então a ideia seria a gente montar uma base contínua com essas duas cartas, com a carta Florianópolis e a carta Lagoa. Tá? Ambas estão disponíveis no site do Ciran Epagre, tem um vídeo explicando como baixar dados lá do Ciran Epagre. Eu já baixei a carta Lagoa também, já tenho no meu computador, vocês devem fazer o mesmo. A operação de unir os dados, a gente vai encontrar aqui, ó, no menu Vetor. Diferente, né, das outras ferramentas diferente das outras ferramentas de operações com dados vetoriais, a opção de merge, ela não fica aqui no menu geoprocessar. Então aqui a gente tem o unir, mas é diferente o unir do merge. O que a gente quer fazer é um merge, né, juntar os arquivos mesmo, são operações diferentes. No QGIS a gente vai encontrar essa opção aqui, ó, no menu Vetor e submenu Gerenciar Dados. Vai ter a opção aqui, ó, Mesclar Arquivos Shape. É essa ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essa união dos arquivos. Vamos ver como é que a gente faz isso então. A gente pode selecionar através de camadas em uma pasta. Ou eu desligo aqui e seleciono uma pasta inteira de entrada. Então, de cara, a ferramenta ela já me dá uma limitação. Eu preciso ter os meus arquivos no mesmo diretório, na mesma pasta do computador, para poder fazer união. Eu não tenho como aqui, se eu vou selecionar através de camadas na pasta, arquivos de entrada. Eu não tenho como, eu posso adicionar 2 arquivos que estão numa mesma pasta, mas eu não tenho como navegar por aqui e escolher arquivos em pastas diferentes. Então isso já me dá uma limitação. Eu preciso que as camadas que eu quero unir estejam no mesmo pasta, no mesmo diretório do computador. Então eu vou ter que fazer um trabalho ali de organização de arquivos antes de mesclar eles aqui no QGIS. E para isso eu vou usar o Explorer. Aqui no Explorer eu tenho 2 diretórios, 2 pastas, uma com conteúdo com as camadas da carta Florianópolis e outro com o conteúdo da carta Lagoa, que eu baixei lá do site da Ciran Epagre. Essas 2 cartas elas vão ter os mesmos nomes de arquivos. Por exemplo, eu estou aqui na carta Florianópolis, ela tem uma camada chamada curso d'água, ela tem uma camada chamada curva de nível. Se eu for na carta Lagoa, ela também vai ter uma camada de curso d'água e também vai ter uma camada curva de nível. Só que são de áreas diferentes, né? Enquanto a Florianópolis tem o conteúdo da carta Florianópolis, a Lagoa tem um conteúdo da carta Lagoa. Para comprovar, a gente pode adicionar aqui, ó, da carta Lagoa no nosso projeto. A gente pode adicionar uma das camadas só para ver a área que ela vai ocupar. Então eu vou aqui adicionar os cursos d'água. Curso d'água Shape, joguei lá para o meu projeto, ele já deve ter carregado. Percebam que carregou aqui, ó. Claro, né, que estão os rios da ilha de Florianópolis dentro da carta Lagoa. Então, apesar dos arquivos terem o mesmo nome, como eles são de cartas diferentes, eles têm conteúdos diferentes. E são esses arquivos que eu vou precisar unir. Eu vou precisar unir o curso d'água da carta Lagoa com o curso d'água da carta Florianópolis. Por que isso, gente? Eu poderia montar tudo nessa mesma base de dados, com cartas separadas? Pode. Mas olha só que confuso vai ficar. Eu tenho já aqui, ó, uma camada de curso d'água, que é da carta Florianópolis. Aí eu vou ficar com uma outra camada com o mesmo nome, curso d'água, da carta Lagoa. Se eu precisar fazer uma operação como essas que a gente tem visto,
de buffer, por exemplo, dos rios, do curso d'água, para descobrir onde é que estão, para registrar onde é que estão as áreas de preservação permanente desses rios, eu vou ter que fazer essa operação duas vezes. Eu vou ter que fazer uma vez essa operação para a carta Florianópolis e outra vez para a carta Lagoa, porque são camadas distintas. Né? Se a gente estiver trabalhando com uma área que precise apenas de duas cartas, talvez não seja tão crítico esse problema. Mas se o nosso caso fosse aqui montar uma base contínua de Florianópolis inteiro, que são 5 cartas, eu precisaria fazer essa operação 5 vezes. E esse tipo de problema resolvido dessa forma não vai gerar mais problema no futuro do que solução. Porque em vez de eu trabalhar com uma camada única de app, eu vou ter que trabalhar com 5 camadas de app. Então vai ficando cada vez mais confuso o nosso trabalho. Então, é ideal que a gente, desde o começo, trabalhe com uma base contínua. Se meu objetivo é trabalhar com a ilha de Florianópolis, eu preciso montar, unir todas essas camadas que representam o curso d'água. Só que para fazer isso, a ferramenta ela é meio limitante. Ela exige, voltando lá no menu dela, gerenciar dados, mesclar, ela exige que estes arquivos estejam dentro de um mesmo diretório. Então, para isso, voltando lá para o Explorer, eu preciso que todas as camadas, tanto da carta Lagoa quanto da carta Florianópolis, estejam numa mesma pasta, no mesmo diretório para fazer essa importação. Então, isso é simples, gente. Eu vou copiar o conteúdo das outras pastas para uma nova pasta. Eu vou chamar aqui, eu vou criar um diretório novo para mim botar os arquivos tanto da pasta Lagoa quanto da pasta Florianópolis. Eu vou chamar de todos. E eu vou copiar o conteúdo completo dessa carta, da pasta. Vim aqui Ctrl C, vou lá na pasta que nós criamos todos e vou dar um Ctrl V. Colou o conteúdo todo. Vou fazer o mesmo procedimento agora com a carta Florianópolis. O que vai acontecer? Lá naquele diretório eu já tenho arquivos com esses mesmos nomes. Então provavelmente o computador vai chiar. Ele vai chiar, quer ver? Ele vai dizer, essa pasta, esse destino já tem 84 arquivos com os mesmos nomes. O que eu quero fazer com eles? Eu quero substituir? Não quero substituir, eu quero manter os 2 arquivos. Ele me dá a opção, deixe-me decidir para cada arquivo. Então vamos nessa opção. E na verdade eu não quero substituir nenhum arquivo, eu quero manter os 2 conjuntos de dados, tanto da carta Lagoa quanto da carta Floripa. Então eu vou habilitar aqui a opção arquivos já em todos e arquivos de shape. E vou mandar continuar. O que ele vai fazer? Ele vai renomear os arquivos que ele está copiando. Dessa forma, eu vou ter, por exemplo, as massas d'água, né, da carta original, que era o Florianópolis, e a massa d'água da carta Lagoa, que foi a segunda que a gente copiou agora. Então eu tenho dentro do mesmo diretório os arquivos das 2 pastas, da pasta Lagoa e da pasta Florianópolis. E agora eu consigo fazer o merge no QGIS. Então aqui no QGIS a gente vai voltando, né, na opção vetor, gerenciar dados, mesclar arquivos shape. Eu vou selecionar através de camadas na pasta, porque eu não vou unir todas as camadas que estão dentro do diretório, eu vou escolher quais são essas camadas na pasta. E agora a gente vai selecionar os arquivos de entrada. Vamos buscar, vamos no diretório onde colocamos as 2 cartas juntas, né, no mesmo subdiretório. No meu caso aqui, vai estar no diretório todas. E lá no exercício, né, a gente tinha pedido para, no mínimo, vamos começar com contorno e hidrografia. Então, contorno HD. Vamos começar com ele. Então, vamos procurar aqui a camada contorno HD. Tá aqui, ó, contorno HD. Só que eu tenho 2 arquivos de contorno HD. Eu tenho o contorno HD.shp, shape, e tenho um contorno HD, entre parênteses, 2. Porque foi o arquivo que eu copiei dentro do mesmo diretório da pasta Lagoa. É esses 2 arquivos que eu quero fazer o merge. Então, eu vou selecionar os 2 arquivos. Abrir. Já selecionou os 2. Agora, esses 2 arquivos serão unidos e vão ser salvos aonde? Com qual nome e em qual diretório?
Em qual pasta? É o local de saída para o arquivo shape. Vamos aqui buscar. Para não dar muita confusão, gente, eu recomendo que a gente coloque numa outra pasta separada. Dê o mesmo nome para o arquivo, contorno HD, contorno HD, merge, porque eu já sei que esse contorno HD foi o resultado de merge de duas camadas pretéritas, no caso da carta Lagoa e da carta Florianópolis. Então eu vou salvar dentro de um outro diretório com um outro nome, adicionando o merge no final, indicando que isso é o resultado do merge, da união de duas camadas pretéritas. Mando gravar, ainda na tela de mesclar, tem a opção adicionar resultados ao mapa da tela, e vou dar um OK. Ele vai girar, vai processar. Terminou meu processamento, já adicionou aqui na minha lista de camadas o contorno HD, deixa eu botar ela para cima. Para não confundir, eu vou desligar os contornos HD que já estavam antes. Na verdade, o contorno HD não estava antes, que estava no curso d'água, né? Mas ele já adicionou aqui, ó, contorno HD merge. Deixa eu colocar esse contorno HD com cara de contorno de hidrografia, ou seja, eu vou botar ele com um azul escuro e com 0,46 de espessura. Ele fica bem claro, ó. Agora, vou desligar o curso d'água da lagoa. Essas linhas mais espessas aqui vieram do contorno HD. Elas estão tanto aqui na costa oceânica de Floripa, mas também estão aqui, ó, no interior da Bahia, ou seja, estão na carta Florianópolis. Se eu desligar aqui o contorno HD, ela desliga aquele azul. Então agora eu tenho o merge, o resultado da união dessas duas cartas. Esse mesmo procedimento eu posso fazer com as outras camadas. Vamos fazer com a curva de nível para reforçar então. Vetor, gerenciar dados, mesclar arquivo shape, selecionar através de camadas, vamos buscar dentro da pasta todos, eu vou buscar a camada curva de nível agora. Curva de nível 2, curva de nível. Mando abrir, local de arquivo de saída, vamos dar um diretório diferente, para não confundir tudo, vou salvar em todos não, vou salvar aqui na raiz mesmo, do meu projeto, com o nome curva de nível. Curva de nível. Habilita a opção adicionar resultados ao mapa da tela. Dá um OK. Já gerou as curvas de nível. Trouxe aqui, ó, curvas de nível. Para não confundir, eu vou desligar as curvas de nível anteriores, que estavam na pasta Florianópolis, e vou colocar ela mais ou menos na mesma posição aqui para ficar por baixo de uns elementos. E agora a gente tem as curvas de nível não só da carta Florianópolis, mas também da carta Lagoa. Agora elas estão unidas numa base única. Qualquer operação geométrica que nós vamos fazer fica bem mais fácil, né? Porque eu preciso fazer ela apenas com uma camada única. Vou fazer rapidamente aqui ainda a massa d'água e o curso d'água para a gente fazer as 4 camadas que eu tinha proposto inicialmente. Certo, gente? Então tá aí. Eu não vou fazer com todas as camadas, mas a gente pode fazer isso com o conteúdo da carta inteira, né? Aqui eu dei o exemplo de fazendo com 2 cartas, mas se eu quisesse fazer com o município de Florianópolis inteiro, eu teria que acrescentar ainda mais a carta Biguaçu, Canasvieiras e Paulo Lopes. Eu teria uma base contínua de Floripa. Certo?
Grande abraço, até mais.